Olá, este é o Gene Papo, um podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. Eu sou Jerusa Ribeiro, graduanda em Engenharia de Alimentos na Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui e, como vocês sabem, na nossa segunda temporada estamos falando sobre experiências profissionais para engenheiros de alimentos. No episódio de hoje, vamos bater um papo com Wilson Tanan, engenheiro de alimentos egresso da UFES. Olá, Tanan, se apresente para os nossos ouvintes. Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão aí? Eu sou o Wilson, né? Mais conhecido como Tanan. O pessoal da faculdade aí sempre aproveitam e sempre dão um apelido, ou então um nome que, digamos assim, que segue, né? Durante a faculdade toda, durante o curso. O Wilson Tanan, eu me formei lá em 2006, né? E é um prazer estar de volta, né? Ter esse contato de novo com a UFS, com os professores, com vocês, né, alunas, e espero que esse bate-papo seja muito proveitoso e que a gente troque bastante ideias aqui e conhecimento. Ótimo, Tanan. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Além de mim, temos também a participação de Amélia, outra integrante do nosso podcast. Oi, Jerusa. Oi, Tanan. Oi, ouvintes. Será uma alegria essa entrevista, tenho certeza. Maravilha. Então, para iniciar o nosso bate-papo, conte pra gente, Tanan. Como você se interessou pelo curso de Engenharia de Alimentos? Ele era sua primeira opção? Como surgiu esse interesse? Então, a escolha do curso de engenharia de alimentos foi. Claro, a gente sempre tem influência, né, de alguém ou de algum acontecimento que acontece na nossa vida, né, do ensino médio. E o que me direcionou a escolher o curso de engenharia de alimentos foi justamente isso, que eu fiz o curso técnico em técnica agropecuária, né? Então esse curso técnico agropecuária, a escola hoje é um IF, né? IF baiano, mas antes era chamado de Escola Agrotécnica Federal de Santa Inês, fica ali no Vale de Quiriçá. Enfim, esse contato com a questão da agropecuária, né? Com agricultura, enfim, e essa parte do processamento de alimentos, eu lembro que uma matéria muito, digamos assim, que me fez ter gosto um pouco pela engenharia de alimentos foi a matéria de agroindústria, né? Então essa matéria, essa disciplina lá no curso técnico, a gente fazia toda essa parte de processamento de alimentos, né? Defumados, queijo, enfim, licores. Então isso me despertou um pouco. Além disso, associado a isso, eu sempre gostei, sempre tive facilidade em matérias das exatas, né? Parte de física, química, matemática, no segundo grau, né? Que é o antigo segundo grau, que hoje tem outro nome, mas o primeiro até o terceiro ano do ensino médio, eu me dava muito bem nessas disciplinas. Então, acho que a parte da engenharia associada a essa questão do curso que eu fazia técnica agrícola, né, agropecuária, e essa disciplina de agroindústria, acho que me despertou, né? Tanto que na época, eu também tentei também fazer vestibular para engenharia de alimentos na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas por questões de familiares, né? Dona Diva, minha mãe, falou: não, você não vai para longe, não, você vai ficar aqui próximo. Enfim, aí optei, eu fiz em Feira de Santana. Na segunda tentativa, né? Primeiro eu não consegui, enfim, na segunda eu consegui ingressar no curso. Mas assim, o que me despertou de fato foi essa junção, né, das duas áreas, né, da engenharia, porque eu gostava muito de cálculo, né, e eu imaginei que seria um curso interessante para mim, juntamente com a parte da agroindústria, né, que eu tive essa disciplina no ensino médio e também me despertou aquela questão do processamento de alimentos, de transformação do alimento, né, você pegar aquela matéria-prima, né, aplica algumas operações unitárias e você consegue fornecer um produto, né, com uma vida de prateleira, enfim, com as suas características alteradas, claro, para melhores, para a população. Eu acho que isso veio a despertar esse interesse pelo curso. Então, né, que legal, você não caiu tão de paraquedas assim no curso, né?
E sobre a sua vivência na universidade, o que é que você fez lá? Você fez iniciação, fez extensão, participou da EGTEC, DA, esses movimentos todos que tem na universidade? Conta pra gente. É verdade, viu, Amélia? Não foi assim de paraquedas, não. Eu já tinha uma noção do que seria o curso, né? Do que eu iria enfrentar aí, né? E que iria conhecer. Você falou agora, eu lembrei de vários colegas, né? No primeiro semestre. Puxa, o que será? Eu vou começar a fazer umas receitas para minha família e tal, aquela vaga, aquela vaga não, né? Aquela pensamento da maioria acham que engenharia de alimentos é nutrição, enfim. Eu meio que já fui assim, meio que sabendo que não seria bem isso, mas não caí meio de gaiato no navio, não, como diz o. Mas enfim, em relação à minha história dentro da UFC, foi bem legal, assim, consegui participar, eu participei do DA, já fui do grupo Elo, Elo, isso, né? Se eu não me engano, não sei se vocês chegaram a ver, a conhecer, no caso. Participei do DA, fiz iniciação científica na área de microbiologia, né? No Labio, se eu não me engano, acho que o nome era Labio, enfim. A gente era um grupo de pesquisa, eu, Mirelle e Jaciene Lopes. A gente trabalhava com análise de micro-organismos em hortaliças, né? Então a gente fazia a coleta desse material na região de Feira de Santana, né? A gente chama de cinturão verde de Feira de Santana. Nessas hortaliças a gente ia na própria fazenda, né? No próprio local, em contato direto com os horticultores e fazia essa coleta naquele momento, depois que eles fazia toda a sepsia do alface ou do coentro, e a gente pegava esse material e levava para o laboratório para fazer análise microbiológica, né? Enfim, foi na parte da iniciação científica foi no laboratório de microbiologia com a professora Áurea Barreto, se eu não me engano. Ela é de. Quer dizer, acho que ela já até faleceu, se não me engano. Ela, na parte de microbiologia, ela é do departamento de biologia. Ela não era ligada à engenharia de alimentos, não. E essa foi minha participação dentro da área da parte de iniciação científica durante o curso. E participei do DA junto com. Na época era Leomon, acho que era Leomon, se eu não me engano, que era o presidente do DA, enfim. Também junto com os colegas Paulo, acho que Paulo também era do DA, enfim, eu tive, assim, não foi tão intensa a minha participação nesses movimentos estudantis, digamos assim, porque na época, quando eu estava cursando a faculdade, eu trabalhava, né, concomitante ao curso, então eu trabalhava, e isso eu não tinha tanto tempo disponível para tais atividades, para tais manifestações, enfim. Mas sempre quando possível, eu estava assim presente e participava dessas aventuras. Na EGTEC eu não cheguei a participar não, eu não cheguei a ser membro da EGTEC não, mas tinha a galera lá, a gente, a própria Thaís, né? Thaís era lá da EGTEC, Daisy, mas enfim, eu tinha um contato bem legal com a galera de lá, muito bom. Boas lembranças tá passando aqui agora, né? Na cabeça. Marcelo. Enfim, minha participação nesse sentido foi no DEA, tive uma participação em uma das gestões, e nessa iniciação científica a gente teve esse trabalho lá com o professor Áurea, né, na área de microbiologia. Foi bem legal, bem interessante. Rendeu uma publicação, né? Agora que estou lembrando, a gente conseguiu fazer uma publicação em uma revista. Agora eu também não recordo qual foi a revista, mas a gente conseguiu essa publicação, um artigo, né? Uma revista com base nesse estudo, né? Essa pesquisa, né? Foi bem legal, bem interessante. Eu agora faço parte do DA e é muito legal. É uma vivência muito boa. E assim, sua trajetória inicial na sua carreira, você, quando saiu da UFES, tinha logo assim algo em mente? Eu vou trabalhar com isso aqui.
ou não? Foi totalmente assim, meio que perdido, né? Procurando ali o seu primeiro emprego e tal. Então, essa parte do primeiro emprego é sempre um tema bem complexo, né, para se discutir. Acho que não só na área da engenharia de alimentos, mas sim várias outras profissões. Para você se inserir no mercado de trabalho, assim, não é tão fácil, né? Mas enfim, eu tenho um histórico de sempre ter feito o concurso público, né? Então, quando eu me mudei para Feira de Santana para fazer a faculdade, né, para cursar engenharia de alimentos, um ano logo em seguida eu passei num concurso para com cargo seria para técnica agrícola. Essa graduação essa graduação o quê? Essa formação no ensino médio me possibilitou entrar num concurso. A empresa é chamada de ADAB, né? Agência Estadual de Defesa Agropecuária. Enfim, durante o curso eu estava trabalhando, né? Eu já estava trabalhando na área técnica, né? E quando eu me formei, assim, logo quando eu me formei, eu fui aprovado em outro concurso para vir morar aqui em Salvador. Então, assim, de início, logo quando eu terminei a graduação, eu não atuei na área, acabei não atuando na área da engenharia de alimentos, justamente porque eu tinha feito esse concurso. Durante a graduação, esse trabalho que eu estava na Agência Estadual de Defesa Agropecuária, na ADAB, eu acabava que eu tinha muito contato na área de frigoríficos, né? A gente fazia muitas fiscalizações, ou seja, uma das funções, né, uma das atividades atribuídas a esse órgão, a DAB, é fazer essas fiscalizações em frigoríficos. Então, a gente, querendo ou não, assim, a minha atuação como técnico dentro da DAB era algo relacionado também a essa parte de fiscalização de produtos de origem animal, né? Em especial parte de frigorífico. Então eu tinha esse contato, né? É tanto que o meu estágio foi também o frigorífico, foi na Avipal, né? Que hoje acho que mudou para Perdigão, se eu não me engano. Meu estágio também foi lá. E assim, talvez seria uma área que caso não tivesse nesse concurso público, acho que seria uma área que eu iria me debruçar um pouco mais para poder conseguir uma inserção no mercado de trabalho, né? Até pelo conhecimento já adquirido, né? Pela bagagem que eu tive durante a graduação, durante trabalhando nessa área e assim pelo estágio também, acho que seria a área que eu porventura seria uma área que eu poderia dar esse start, né? O meu primeiro emprego, digamos assim, na área de engenharia de alimentos. Mas assim, de imediato eu não parti para a indústria. Eu acabei vindo trabalhar aqui em Salvador, em outro concurso, na área no INCRA, né, o órgão chamado INCRA. E lá no INCRA tinha um setor de desenvolvimento dos assentamentos rurais, que eles tinham programas se eu não me engano, acho que era o nome do programa era esqueci o nome do programa, mas era para fomentar o desenvolvimento dentro dos assentamentos, desenvolvimento no sentido de que eles tinham muitas agroindústrias. Então eu cheguei a trabalhar um pouco com eles também nesse sentido de orientar como meio que instalar uma agroindústria, o que precisa, enfim. Essas unidades de processamento básicas, né? Você fazer uma desidratação de uma fruta, fazer uma extração do fruto, uma polpa, enfim, essas operações básicas. Então a gente chegou a um período, eu fui designado para poder acompanhar, não foi muito tempo também, até porque esse projeto meio que acabou, mas eu ainda consegui ter um acompanhamento junto a esse programa lá no INCRA. Mas também foi um intervalo muito curto, enfim. Acabei que mudei depois de órgão, mas a minha iniciação, minha iniciação no mercado de trabalho foi mais ou menos nesse sentido. Muito bom, Tanã. Agora que já falamos sobre sua jornada na UFES, vamos falar sobre seu momento atual. Conte pra gente, o que faz um engenheiro de alimentos na INPI? E aproveitando o gancho, conta também o que seria uma patente. Bem, essa parte é a parte mais interessante, digamos assim,
da minha vida como engenheiro de alimentos. É muito legal. A princípio, aí sim eu cheguei, como se quer dizer, cair do avião assim, tipo, sem saber o que era o órgão, né? Muitas pessoas ainda, né, infelizmente, não sabem o papel do INPI, né? O INPI, a sigla dessa instituição, é Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Esse órgão, como você já comentou, né? Ele é um órgão responsável por conceder patentes, registrar marcas, conceder desenho industrial, registrar desenho industrial, a gente vou comentar um pouco sobre isso, indicações geográficas, circuito de computador, programa de computador, topografia de circuitos integrados, enfim. É o órgão que, dentro em âmbito nacional, que concede essa proteção, né, desses ativos, a gente chama de ativos, obra do intelecto humano, né? Enfim. É, então esse órgão ele é responsável por fazer essa proteção. Bem, o que o engenheiro de alimentos faz nesse órgão? Lá no NPI a gente tem várias formações, vários profissionais de formações distintas, né? Nós temos engenheiro de alimentos, temos engenheiros agrônomos, engenheiro mecânico, biólogos, farmacêuticos, é, microbiologistas, tem engenheiro químico. Então a gente tem formação de várias áreas. Por quê? Porque justamente para você, quando você consegue uma patente, você tem patente em várias áreas tecnológicas, não só na área de alimentos, que é a área que eu e mais alguns 8 ou 10 colegas atuamos, mas também você tem patente na área da mecânica, né, na área de um novo sistema de combustão de um motor, uma nova composição de um pneu que vai te dar maior durabilidade. Então, todas essas patentes, elas são examinadas por profissionais na sua área de formação, né? A gente tem divisões específicas para cada área específica, né? Então, na área da engenharia de alimentos, a gente recebe patentes, né, invenções, né, de diversas áreas da tecnologia na área de engenharia de alimentos. Composições de novos produtos, equipamentos para produzir novos produtos, processos novos processos são depositados também lá, e esses pedidos todos vêm para nós, para a gente fazer essa análise. Aproveitar aqui para falar para vocês, caso alguém tenha interesse em ingressar nessa área, né, de exame de patente, ou enfim, adentrar no concurso, fazer um concurso público para o INPI, é necessário hoje, né, hoje não, desde sempre, um requisito mínimo é você ter mestrado. Então, eu acho que foi o diferencial também para mim, para eu conseguir entrar como concursado do INPI, foi justamente ter feito o mestrado, né? Quando eu vim aqui para Salvador, eu acabei fazendo mestrado em engenharia química e assim, foi o diferencial, né? Porque graduando ou graduado, só graduado você não consegue entrar. É um requisito mínimo ter mestrado e eles incentivam ainda você continuar e fazer um doutorado. Enfim, é bem interessante, muito bom, muito bacana. Bem, sobre sua pergunta, o que é uma patente? Como eu te falei, quando eu cheguei lá no NPI, eu não sabia o que era uma patente, o que eu ia fazer, enfim. O cargo da gente é chamado de pesquisador em propriedade industrial. Na minha cabeça eu ia para lá para uma bancada, né? Fazer pesquisa, desenvolver produtos, enfim. Né? O tal nome pesquisador, eu imaginei que fosse isso. Aí quando cheguei lá, nada a ver, enfim. Aí eles me explicaram pra gente, não só eu, mas um grupo de pessoas que entraram junto comigo, que a gente ia fazer exames de patentes, a gente ia verificar aquela invenção, né? Aquela invenção sugerida, né? Proposta por algum pesquisador, de fato, um cientista, né? E para verificar assim a validade, se de fato aquilo é a invenção, se não já existe no estado da técnica, né? No mercado, e se não existir, a gente concede a patente. A patente é um título concedido pelo Estado, né, que te dá proteção, te dá exclusividade na comercialização daquele produto, caso seja um produto, te dá exclusividade na execução de um processo, caso seja um processo, né, e também
em algumas situações, a gente tem umas patentes que você protege o uso daquele produto. Uma composição, às vezes você faz uma composição na área farmacêutica, tem muito isso, né? Você desenvolve uma composição farmacêutica e fala que o uso daquela composição é para tratamento de um tipo de doença, um tipo de enfermidade. Então você protege também o uso. Então a patente, quando as pessoas me perguntam, eu costumo dar aquele exemplo não sei se vocês chegaram a assistir, o desenho de Patinhas, né? E tinha Luizinho, Zezinho e o outro, eu esqueci o nome. E tinha o professor Pardal, né? O professor Pardal, ele era inventor, ele tinha várias invenções, enfim, ele tinha várias ideias e tudo aquilo ali são objetos de patente, né? Ou seja, cada invenção que você produz, cada solução que você traz para um problema existente é uma invenção, é uma solução do problema e te garante uma proteção daquele invento, daquela concretização do seu intelecto. Então, assim, a patente é um documento, né, que te concede, quando a gente fala carta patente, que te dá essa proteção dessa sua invenção. E aí você pode pegar essa carta patente e essa invenção sua e chegar e comercializar, levar para terceiros, levar para a indústria, levar para a empresa e falar, olha, eu tenho essa invenção aqui, esse produto, ele é um produto novo, é um produto que vai ser aceito no mercado, enfim, fala suas qualidades, claro, e você transfere essa tecnologia ou então você mesmo produz. Então a patente é nesse sentido. Quando eu cheguei no NPI, eu percebi a importância que o mundo das patentes, né? E que durante a graduação eu não cheguei a ouvir, não sei, de repente se eu ouvi algum comentário em relação à proteção patentária, né? Sobre invenção, que você desenvolve algo, eu realmente não recordo. Mas também eu fiz o mestrado e durante o mestrado eu não ouvi nenhum professor, né, durante o mestrado, a tipo incentivar você, ao invés de você publicar um artigo científico, você depositar uma patente. Então hoje a cultura, do que eu tenho percebido, que a cultura nacional dos brasileiros é, ainda mais na área acadêmica, é mais você publicar artigo científico. Quando outros países, China, Estados Unidos, os países da Europa, é o contrário, né? Antes deles publicarem um artigo científico, eles primeiro protegem essa sua invenção, protegem esse seu conhecimento. Que forma você protege? Através do pedido de patente. Você deposita isso junto ao NPI, o NPI vai te conceder, caso seja novo e inventivo, a gente tem uma forma de examinar, uma forma de analisar esses pedidos, e caso seja novo e inventivo, a gente concede essa proteção. É uma tecnologia sua, de exclusividade sua, e que você pode comercializar isso aí. E eu tenho recebido milhares, centenas de pedidos na área de alimentos, e assim, invenções muito interessantes, né? Coisas bacanas e que essa cultura tem, tem aumentado de anos para cá, de pouco tempo para cá. É uma coisa que a gente se perdeu um pouco em anos anteriores. Então, assim, é uma forma de proteção muito interessante, né, do seu conhecimento e que tem sido pouco divulgado junto às instituições de ensino. Hoje, assim, no meu trabalho, a gente está fazendo um trabalho bem interessante agora no NPI, que é o programa de mentoria junto a alguns NITs, né, que é os núcleos de iniciação científica. Eu imagino que aí na UFS já tenha o NIT aí, que é justamente isso, esses núcleos buscar dentro das universidades, das instituições de ensino, esses pesquisadores e mostrarem para eles que não é só você publicar artigo científico, você tem que proteger esse seu conhecimento gerado dentro da universidade, e essa proteção se dá na forma de depósito de patente. É uma coisa interessante, eu estava olhando uma apresentação do colega meu esses dias, em relação ao volume de documentos patentários em relação a quando se fala de informação tecnológica, né? O que seria informação tecnológica? Informação tecnológica são todos os documentos que estão
de domínio público. Jornais, revistas, revista científica, artigo científico, e entre essas informações tecnológicas, esses documentos públicos, né, digamos assim, públicos, está a patente. E uma pesquisa da WIPO, que é o Escritório Mundial de Patente, de Propriedade Intelectual, ele trouxe essa informação de que 75% dessa informação tecnológica está em forma de patente. Observe, vou repetir para vocês, dessas informações tecnológicas, documentos científicos, 75% de toda essa informação disponível no mundo, 75% está em forma de patente, em documentos patentados. Aí os outros 25% vem artigo científico, vem jornais, vem revista, enfim. É um dado muito interessante. E nessa mesma pesquisa, a OMP, né, que é o Escritório Mundial, OMP é a sigla em português, o WIPO é a sigla em inglês. A OMP ela também fala que fez uma pesquisa com alguns cientistas pesquisadores que 72% desses pesquisadores que estão, né, doutores, pós-doutores, que eles não têm esse conhecimento, não sabem, não conhecem essa fonte de informação, essa fonte de documentos super atualizado, né? Tal como o artigo científico. Enfim, é um mundo que eu descobri assim, que eu fiquei assim, apaixonado. É muito interessante mesmo. Enfim. Nossa, como esse mundo de patentes é rico. Tanan, já houve algum pedido de patente que te chamou a atenção? Alguma curiosidade? Eu lembrei aqui agora que, como eu te falei, né? A gente pega pedido de patente de todo tipo, né? Desde um pedido de patente de uma nova formulação de um picolé, a um novo processo de uma produção de cerveja, onde você tem uma recuperação energética dentro desse processo, enfim. E um pedido muito interessante, engraçado, não sei qual a palavra eu utilizo, foi um processo, acredito que eu vou falar, viu? Um processo para cocção do arroz. Aí eu falei, cara, será que eu estou lendo certo? Aí eu li o pedido de patente, não, o pedido de patente até simples, né, uns 5 folhas. E na reivindicação, a gente chama de reivindicação, que é quando a pessoa, o requerente, né, ele vai proteger. Eu quero proteger isso aqui. E quando ele vê na reivindicação, a reivindicação tinha dito assim, solicito proteção, enfim, alguma coisa nesse sentido, para o processo de cozimento do arroz. E aí ele foi descrever o processo. Enfim, ele falou, uma medida de arroz, 2 de água, cozer por 15 minutos. Falei, cara, o cara queria proteger isso. Ou seja, ele queria que aquele processo fosse dele, né? E quem utilizasse tinha que pagar royalties para ele. Eu falei, cara, bicho. Não, assim, dentre esses que eu já analisei, acho que foi assim o mais surreal, bizarro, enfim. E aí eu falei para ele, meu amigo, minha avó fazia isso, minha bisavó fazia isso, não, você quer proteger isso aí, não tem como. Enfim, a gente pega vários pedidos de patente de todos os tipos, né? Desses mais, digamos assim, simples, né? Não sei o porquê deu na cabeça dele fazer esse pedido, mas enfim, é o direito dele, até pedidos mais complexos. Hoje eu estava analisando um pedido de nanopartículas lipídicas sólidas, né? Para fazer carreamento de transporte de fitosteróides, tocoferol, enfim, para alimentação humana. Então, você vê que o nível de tecnologia é uma tecnologia já mais avançada, enfim. Mas também a gente pega esses pedidos, meio engraçado. É bom quando a gente pega esses pedidos para dar uma relaxada, dar uma descansada, enfim. Mas não sei se ficou um pouco claro o que seria assim um pouco, né, da engenharia de alimentos dentro do INPI. Por não ser uma área tão conhecida, o que mais chamou sua atenção, Tanan? Você quanto engenheiro de alimentos. Olha, o que mais chamou minha atenção, uma parte eu já até comentei, foi assim, o desconhecimento do mundo da patente, né, direitos
da propriedade industrial junto a algumas instituições de ensino, né? Enfim, e o que hoje tem me deixado um pouco feliz nessa minha atuação é que hoje eu consegui retornar aqui para Salvador, né? Antes eu estava morando no Rio, porque a sede da empresa era lá. É lá ainda, né? Na verdade, eles abriram um escritório aqui em Salvador. E hoje eu estou com um contato mais próximo dessas universidades, dessas instituições de ensino, né? De que forma eu tenho atuado no sentido de dar um apoio, um suporte no momento da redação das patentes, que é outra coisa também que a gente tem observado muitos problemas, que são os pedidos de patentes serem depositados de uma forma que não, a gente não consegue meio que entender o que é invenção. Só voltando um pouco falando sobre a patente. A patente, na verdade, é você desenvolve algo novo, um produto, um processo, e isso você publiciza, você tem que tornar isso público. Só que você tem que tornar a patente público, ou seja, esse documento público, de forma que uma outra pessoa, um outro cientista, um outro pesquisador, ele consiga reproduzir aquele seu produto. Certo? Então, se você me traz uma patente, um pedido de patente mal redigido, o técnico, a gente chama de técnico no assunto, ele não vai conseguir reproduzir aquele produto, ou então aquele processo, executar aquele processo e obter um produto do caso, enfim. Então, assim, a gente tem percebido, eu já percebi, já peguei alguns pedidos de patente que eu percebo que tem uma invenção de fato ali, que tem algo novo, que tem um produto novo, que tem um processo novo, que o cara teve atividade inventiva, que é o que a gente chama. Mas a forma que está redigido esse pedido de patente, eu não consigo, um técnico no assunto, quando a gente fala técnico no assunto, a gente é um técnico da área, né? Vamos dizer, na área de alimentos, seria um engenheiro de alimentos, com conhecimentos suficientes para reproduzir aquele produto, para ou colocar aquele processo em funcionamento. Então, assim, o pedido ele vem mal redigido a ponto de não ser possível um técnico no assunto reproduzir aquela invenção. E isso a gente chama de insuficiência descritiva. Enfim, o que acontece é que os pedidos nacionais, porque o pedido de patente ele não é mundial, né? Outra coisa, mas isso aí é uma discussão um pouco mais ampla. Então, assim, tem os pedidos nacionais e tem os pedidos que vem de fora, que China é o maior depositante de pedido de patente, né, em todo o mundo. A gente recebe milhares de pedidos da China de proteção patentária. Vem da Europa, vem dos Estados Unidos, da África, enfim. Então esses pedidos, quando nós percebemos que os pedidos nacionais eles acabam tendo uma qualidade inferior no sentido da redação dele, não no conhecimento, não na tecnologia gerada, mas sim na redação, como foi redigido aquele pedido de patente. Porque alguns pesquisadores eles ficam, às vezes, com medo de divulgar a sua invenção. Bem, se ele não quer divulgar a ponto de um técnico, um terceiro, reproduzir aquilo, então ele não deve fazer depósito de patente. Porque o depósito de patente é justamente isso, é você divulgar a sua invenção, permitir que outros, a partir daquele documento, reproduza sua invenção e seja uma catapulta para outros desenvolvimentos tecnológicos, né? Então você pega aquele conhecimento, daquele conhecimento você vai gerar novo conhecimento, né? Então, assim, alguns pedidos nacionais, os depositantes, os requerentes, eles ficam com medo de divulgar e trazem esse pedido de patente mal escrito, de forma que a pessoa, um terceiro, não consiga reproduzir. Então, nesse sentido, a gente está fazendo esse contato direto com as universidades. A gente tem um programa de mentoria junto a essas instituições, de forma que a gente orienta esses pesquisadores de como redigir esse pedido. E isso tem melhorado de forma substancial os pedidos de patentes depositados nos últimos anos, porque eles vêm com um formato mais compreensivo, né? O quadro reivindicatório vem mais claro, então isso tem ajudado bastante. Essa questão tornar esse conhecimento, né, da redação da patente, de como redigir uma patente dentro dessas instituições de ensino,
tem sido assim bem bacana. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo e que a gente vem dando continuidade aí e ampliando, na verdade. Então, Tanã, você falou da sua carreira, das coisas que você já fez e tudo. Acho que a gente já está encaminhando aqui para encerrar o nosso bate-papo. Eu quero saber de você se você tem algo a mais para acrescentar na nossa entrevista. Qual a dica que você dá para a gente que está estudando, para as pessoas que querem entrar no curso? Bem, dicas. Você falou para quem está estudando, continuar estudando, não é? Não pare. A gente sempre deve estar se aperfeiçoando, né, buscando novos conhecimentos. Eu aqui no INPI, hoje mesmo eu tive que passar uma planilha sobre os cursos que eu já fiz esse ano, cursos e palestras. Já fiz em torno de uns 15 cursos, entre cursos e palestras só esse ano, né? Então, assim, o treinamento, o aperfeiçoamento é fundamental, né? Quando eu comentei aí há pouco tempo sobre a questão da redação das patentes, né, que às vezes chega a pedido de patente que meio que incompreensíveis, que causam insuficiência descritiva, às vezes tem a ver sim com a questão do inventor não querer divulgar a sua invenção, né? Tipo assim, ó, esse filho é meu e ninguém toma, ninguém vai pegar, mas muito também tem a ver com a questão da prática da redação mesmo, né? Do saber transferir, né? Saber transferir isso para o papel, né? Essa invenção, ó, como é que eu vou descrever essa invenção? A pessoa às vezes escreve, acha que aquela forma tá bem entendível, mas não é, enfim. Eu estava com uma mentoranda, uma pesquisadora lá da UESB, eu acabei a mentoria com ela tem 15 dias mais ou menos. Enfim, ela trouxe o relatório executivo para mim, eu comecei a dar uma lida. Eu falei, ô fulano, cara, eu não tô entendendo nada. Ela, não, mas assim, ela conversava comigo e ela explicando, ficava muito perfeito, né? Eu entendia tudo quando ela falava, mas quando eu lia eu não conseguia entender nada. Enfim, é, essa questão também tem, né? O pedido de patente, às vezes, você é, percebe uma insuficiência descritiva porque a forma que foi redigida, né? O português, digamos assim, o português, como você transferiu aquilo para o papel, não ficou claro, né? Então, falta alguma informação, falta algum parâmetro, enfim, nesse sentido. Então, é sempre bom você estar se atualizando, estar se aperfeiçoando, tomando cursos, participando de palestras, de seminários, enfim, nesse sentido. Então, é, as dicas que eu daria são essas: é estudar, um exemplo, para caso alguém se interesse por essa questão do trabalhar num órgão, numa instituição como o INPI, esse sim vai ter que estudar, porque primeiro vai ter que ter mestrado, fato, não é? Você não consegue entrar no INPI sem que tenha mestrado. E aí quando você está com doutorado facilita mais ainda, porque tem a questão de pontuação, enfim. E dentro lá do NPI continua, isso você continua, né, continua estudando, pesquisa, é, cursos, enfim, não para. É, Nesse sentido, então, se dedicar aos estudos, buscar a área que você gosta. Tem essa questão também, você tem que fazer o que você gosta. Não adianta você buscar procurar uma área de trabalho que você não se identifica, não gosta, enfim. Hoje eu tô satisfeito onde eu estou, né? Ainda mais agora esses 2 últimos anos que eu estou em contato mais com os pesquisadores, né? Universidades podendo dar esse apoio, né? A esses pesquisadores, ter esse contato direto, porque quando a gente pega o pedido de patente é só a gente e ele, né? A gente não tem contato com o inventor, não conversa com o inventor. É uma coisa só eu e aquele documento ali. A gente vai fazer pesquisa, vai ler, vai olhar, vai ver o que tem no estado da técnica para ver se aquela invenção de fato é merecedora dessa carta patente, dessa proteção. E agora, esses 2 últimos anos, a gente está com
que esse projeto, que a gente chama de PMPI, é o Projeto de Mentoria em Propriedade Industrial, que é justamente esse acompanhamento desses pesquisadores no sentido de auxiliá-los na redação das patentes, né? Mas eu acho que é interessante. O curso de engenharia de alimentos, eu sou suspeito de falar, mas eu adorei muito, muito mesmo quando eu estava durante o curso. Então, quem pensa em fazer, seria bom. No meu caso, eu já tinha um conhecimento prévio do que seria o curso, né? Como eu falei para vocês no início, eu tive aquela curso técnico e aí a gente teve algumas disciplinas na área de agroindústria. Enfim, como dica é tentar descobrir o que é o curso, né? Mesmo antes de você fazer o vestibular, enfim, descobrir um pouco o que é o curso, estudar um pouco o que é que faz, como é que faz, enfim. E também saber tentar descobrir as dificuldades, porque eu lembro alguns amigos meus saíram, né? Porque existia muito cálculo, enfim, cara, né? Você tem que fazer um curso de engenharia, né? Então, isso é o básico. Mas enfim, acho que seria nesse sentido, né? Para dar essa dica aí para esse pessoal, para a galera, para os estudantes, continuem firme e forte, concluam o curso é um curso ótimo, um curso bom, né? Enfim, acho que é nesse sentido aí. O que eu tenho percebido assim nas nossas entrevistas é que todo mundo fala disso, né? O curso é muito bom, o curso é muito completo, muito amplo. E essas entrevistas que a gente está tendo agora na segunda temporada tem essa intuição mesmo de mostrar para a gente, estudante, para quem quer entrar, que tem sim área de trabalho, tem área de atuação, que a gente vai ter dificuldade, claro, quem é que não vai ter dificuldade, né, quando sair e procurar o seu primeiro emprego, mas tem área de atuação, tem onde trabalhar sim. E áreas super interessantes, como essa que você contou pra gente agora, que a gente não tinha tanto conhecimento e a partir dessa entrevista a gente já tem mais esse conhecimento. Você falou uma coisa interessante em relação à área de atuação. Eu, como eu falei para vocês, sempre fui de fazer concurso, né? E teve uma época que eu falei, cara, fazer. Aí eu comecei a buscar. Eu sempre busquei fazer concurso público na área de engenharia de alimentos. Então, eu encontrei vários lugares, vários órgãos públicos que admitem engenharia de alimentos, né? No Paraná, eu tinha um órgão lá, um órgão público que tinha para engenharia de alimentos. A própria Embrapa teve vagas para engenharia de alimentos. O Inmetro, eu fiz um concurso do Inmetro, era para engenheiro, né? Era qualquer formação em engenharia, ainda tem isso também, né? Qualquer formação em engenharia poderia fazer o concurso do Inmetro, se não me engano. Teve esse do NPI, que foi o que eu fui aprovado. Então, assim, caso você não se enquadre na iniciativa privada, há essa possibilidade também do engenheiro de alimentos adentrar em algum órgão público que tenha como requisito a graduação em engenharia de alimentos. Então também é uma possibilidade e é sempre interessante a gente ficar atento em relação a isso, né? Você não fica restrito à indústria, enfim. Você tem essa área do serviço público também que tem muitos engenheiros de alimentos que são requisitados, digamos assim. Então é isso, né? A gente encerra aqui a nossa entrevista. A gente agradece demais por ter doado esse tempo para falar com a gente. E foi muito legal. Eu tenho certeza que esse podcast vai bombar. Eu que agradeço essa troca de conhecimento, essa participação. Adorei também falar com vocês. Enfim, durante esses 30, 40 minutos de bate-papo aqui, me vieram várias lembranças aí da época da UFS, enfim. E vocês me proporcionaram isso agora, né? Se não tivesse esse bate-papo, não teria essa recordação. Mas, assim, obrigado pelo convite. Obrigado, Jerusa e Amélia, por conduzirem esse podcast que, como você falou, vai ser sucesso. Já é sucesso, na verdade. Lembro
Lembrando que vocês poderão interagir com a gente nas redes sociais, através do Instagram, @genipapopodcast, e do e-mail, podcastgenipapo@gmail.com, enviando dúvidas, curiosidades, elogios e críticas. Será uma alegria essa troca com vocês. Esse foi mais um episódio do Genipapo Podcast, esperando vocês aqui no nosso próximo encontro. Seguimos preparando conteúdos imperdíveis. Fiquem ligados. Obrigada por nos ouvir e até mais.